Artigo 7º. É a investidura em cargo público, que ocorrerá com a posse. São formas de provimento de cargo público. Eu fiz uma lista aqui, para a gente ganhar tempo, e indiquei do lado o artigo onde você encontra a informação. Logo depois de eu apresentar esse slide, você vai vê-lo por escrito. Então, a primeira forma de provimento é a nomeação, normalmente em decorrência de concurso público. Mas há nomeação para cargo em comissão, cargo de confiança, que não depende de concurso público. Segundo, a promoção. O terceiro e quarto, que foram revogados expressamente depois de decisão do Supremo, a readaptação no item 5, no item 6, a reversão, no item 7, a reintegração e no item 9, a recondução. Basta você consultar o artigo que eu indiquei aqui e você vai ter melhor explicação sobre isso. No cantinho, você vai está escrito no canto inferior da tela a palavra veja. Se você clicar aí, sai no hiperlink que dá acesso ao texto completo para você. O inciso 3, que agora está revogado, trata da ascensão e o inciso 4 tratava da transferência. Eu vou ler para você esse dispositivo. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essas formas de provimento de cargo. A ascensão era a passagem sem concurso público para cargo de hierarquia superior na mesma carreira. Por exemplo, a passagem de agente penitenciário formado em medicina para o cargo de agente especialista médico. Pode haver promoção na carreira, mas não pode haver passagem de cargo para o qual não é previsto nível superior para cargo para o qual é prevista a exigência de nível superior. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. A transferência tinha um significado diferente de mudar de local de trabalho. Era mudança de quadro com ou sem mudança de domicílio. Por exemplo, mudar do quadro de agente penitenciário para o quadro da Polícia Federal. Essas formas de provimento não são mais válidas. Ocorre que no programa do seu concurso foi colocado Lei 8.112 e alterações. Então você tem que saber também o que foi alterado. Por isso eu destaquei essas duas possibilidades. Para aquele examinador, aquela pessoa que às vezes elabora a sua prova tentando só derrubar você. A gente está pegando alguns detalhes importantes. Vamos agora a outro slide. Uma dica. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas tem direito a ser nomeado. Esse entendimento não está na lei, mas é decisão do Supremo Tribunal Federal e costuma ser questão em concurso público. No caso de concurso do DEPEN, como as atribuições do cargo são muito sacrificantes, já ocorreu de nomearem até o dobro do número de vagas. Muitos só fazem um concurso para ter títulos e muitos tomam posse e continuam fazendo outros concursos e pedem exoneração quando são aprovados em concursos para cargos mais bem remunerados ou com condições de trabalho menos sacrificantes. Esse é um detalhe importante. Se você está fazendo concurso para agente penitenciário, preste atenção. Tem lá 220 vagas, se você passou no número 500, não se preocupe, você ainda tem chance de ser chamado. Porque durante o prazo de validade do concurso, a administração pode chamar pessoas dentro do número de vagas oferecidas. Tem o dever de nomear a quantidade aprovada no edital. Se você passou, por exemplo, são 200 vagas, se você passar no número 200, a administração tem o dever de chamar você. Tá certo? Porque ela anunciou que tinha 200 vagas e você passou entre os 200. Mas se você passar no número 500, também poderá ser chamado. Hoje estão desenvolvendo uma tese e eu ajudei a criar a primeira tese. Nós ajudamos a criar porque quando eu comecei como professor de Direito Administrativo, passar em concurso público gerava expectativa de direito. Inclusive o caso de uma pessoa passar em primeiro lugar no concurso. Tinham 10 vagas, mas a administração decidiu não chamar ninguém. E o judiciário entendia assim, passou em concurso público é mera expectativa de direito, se a administração precisar, chama. E a gente ajudou a mudar isso com base na teoria dos motivos determinantes do ato administrativo. A administração é impessoal. Se você anuncia que tem 10 vagas, você tem que nomear os 10 que foram aprovados em primeiro lugar, ok? Então, isso passou e nós trabalhamos também naquela época, quando estava no Ministério Público, para fortalecer essa ideia. Tanto que você vai encontrar os artigos mais antigos sobre isso, são da minha autoria, professor Jacobi Fernandes, Direito de Ser Nomeado.
E o Supremo Tribunal Federal, inclusive no voto brilhante do ministro Marco Aurélio, foi o primeiro caso em que o Supremo examinou e que contrariou toda a jurisprudência. E a partir daí, firmou o entendimento. Passar gera direito à nomeação. Se você passa no número 500, aí existem alguns problemas. Por exemplo, se 490 pessoas, né, foram nomeadas e pediram para sair, ou foram nomeadas e não tomaram posse, isso é importante, você pode ter direito. Então acompanhe, olha, a pessoa foi nomeada, todo mundo tomou posse, pela lei de acesso à informação, você pode, a cada 3, 4 meses, fazer um requerimento ao órgão para informar, dentre os nomeados, quantos tomaram posse e quantos entraram em exercício, porque o seu direito pode estar nascendo aí. A gente pode dar um passo à frente para valorizar a impessoalidade no serviço público. Se anunciaram que precisam de 200 vagas, tem que nomear 200. Direitos e deveres do servidor público. O primeiro direito do servidor é receber a remuneração. E aí, algumas dicas para você que estão nos slides no final desta unidade. Vencimento, no singular, é a retribuição do cargo. Vencimentos, no plural, é o mesmo que remuneração. É o conjunto do vencimento mais indenizações, mais gratificações e mais adicionais. As indenizações são pagas e não incidem imposto de renda. E as gratificações estão previstas na Lei 8.112 e os adicionais também. Vamos à leitura do que compõe as indenizações. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Por isso se chama DAS. 2. Gratificação natalina. 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 6. Adicional noturno. 7. Adicional de férias. 8. Outros relativos ao local e à natureza do trabalho. 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Dica: o adicional de tempo de serviço era pago no valor de 1% por ano de serviço, mas esse direito foi revogado pela medida provisória 2.225 de 45, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999. Então, uma questão complexa, por exemplo, é a questão que vem sendo cobrada em concurso, porque mesmo extinto continua sendo pago até o percentual que cada servidor adquiriu antes da extinção. O exemplo que eu costumo apresentar é, no dia da extinção desse direito, a pessoa tinha 3%, 3 anos, tinha 3% de adicional de tempo de serviço e já tinha 10 meses e mais 28 dias. Estava quase completando o 4º ano. O que acontece nessa situação? A pessoa passa a receber 3 e fica recebendo 3 o resto da vida. Não pode ser suprimido. Não pode se suprimir vantagem que o servidor tenha, exceto as relativas à Seguridade Social. Essas podem ser suprimidas. Pois muito bem, ele vai receber 3%. Recebe o 4º? Não, não recebe o 4º. Os 3, a lei respeitou o ato jurídico perfeito. É importante você também analisar questões de direitos que hoje não existem mais, tá certo? Porque isso pode cair em concurso. Terceiro direito, férias. Quarto direito, licenças. Vamos ler quais são as licenças que estão aqui previstas. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, tem que ser por atestado médico, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para desempenho de mandato classista, que envolve o sindicato. Artigo 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal ou dos municípios nas seguintes hipóteses: para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, nos casos previstos em lei específica. A inovação veio agora em dispositivo importante que eu vou continuar lendo. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgão ou entidade dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.
Na hipótese do servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescido do percentual de retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atualmente Ministério da Economia, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou exercício do emprego ou do empregado ou servidor, independentemente da observância do constante do inciso 1 e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Esse dispositivo é importante porque muita gente, quando vai para atividade que é muito sacrificante, como, por exemplo, a de agente penitenciário, busca ser requisitado por outro órgão. Então, não é uma questão que cai muito em concurso público, mas uma questão que muita gente pergunta para nós, como é que eu posso ir para uma condição de trabalho melhor sem pedir demissão do serviço público? Eu recomendo, inclusive, a leitura desse dispositivo, tá certo? Dos afastamentos. Na lei estão previstos 3 tipos de afastamento. Afastamento para servir a outro órgão ou entidade, que nós tratamos agora como cessão. Afastamento para exercício de mandato eletivo, que ocorre sempre que abre o processo eleitoral e independente do tempo que você está trabalhando, você pode pegar licença para fazer o seu trabalho visando ser eleito para um cargo público, né? Para isso você precisa da anuência de um partido político. E do afastamento para estudo ou missão no exterior, que é também regulado pela Lei 8.112, mas também tem legislações específicas à parte. São 3 tipos de afastamento, portanto. Das concessões. Leia a seguir quais são as situações em que você tem direito de faltar ao serviço e é considerado efetivo exercício para todos os fins. Vou esperar você ler. Muito bem. 2 outros dispositivos interessam muito a nós. São o artigo 104 e 105, que costumam também cair em concurso público. O artigo 104 garante a você o direito de peticionar. Você tem o direito de peticionar interesse seu funcional, ou você tem interesse também de peticionar melhorias para o órgão através dos canais competentes. Quando você peticiona, você tem que entregar a petição ao seu chefe imediato, mesmo que não seja dirigida a ele. Por exemplo, eu quero recursos humanos. Eu quero uma providência do recursos humanos. Eu faço o requerimento e entrego ao meu chefe imediato. Sempre pelo canal da hierarquia. Há uma exceção a isso, que é quando você representa contra o seu chefe. Nessa situação, você pode passar por cima dele e entregar a representação ao superior hierárquico do seu chefe. Deveres do servidor. Os deveres estão tratados no artigo 116 da Lei 8.112. Costumam cair em relação a alguns dispositivos que eu vou comentar com você. Por exemplo, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. É uma questão que normalmente não cai em concurso. Todo mundo responde que sim, que é verdade. Ser leal às instituições a que servir. Você não pode sair na rua fazendo comentários. Então já colocamos uma vez em concurso público uma nota em que o servidor estava falando mal da sua organização. O curioso é que ele não tinha apresentado nenhum requerimento no órgão para o aperfeiçoamento dessa irregularidade. Ele encontrou um jornalista e falou mal do órgão. Então ele teve que responder um processo disciplinar, porque ele não foi leal às instituições. E aí vem algumas recomendações. Por exemplo, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegal. Você não precisa cumprir uma ordem que é manifestamente ilegal, está contrariando a lei e não tem condição ou circunstância que torne essa ordem ilegal, né? Agora você vai perceber adiante que nessa situação você tem o dever de comunicar à autoridade superior que a ordem é ilegal. Não pode simplesmente receber a ordem, cruzar os braços e não falar nada. Tá? Receber a ordem legal, você tem que explicar ao seu chefe. Essa ordem não tem amparo legal. É atender com presteza ao público, a expedição de certidões, as requisições, isso não costuma cair, inciso 6, levar as irregularidades que tiver a ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita do envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio, guardar sigilo sobre o assunto da repartição. E esse guardar sigilo é em relação a todos os fatos.
não é para você sair na rua contar quantos grampeadores tem o órgão. É guardar sigilo dos assuntos da repartição. Bateu o ponto, acabou, agora você vai cuidar da sua vida, né? É manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual no serviço, tratar com humanidade as pessoas e representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. A representação que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Pela lei, foi estabelecido que essa representação é entregue, então, ao superior, exceto quando você está representando contra ele mesmo, né? Aí, nessa situação, você pode dar o bypass e um passo acima. E no artigo 117 estão as proibições. Ao servidor é proibido. Preste bem atenção que tem algumas coisas que não batem. Eu estou lendo na tela. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Mesmo quando você está trabalhando com banco de horas, você tem que avisar o chefe que vai se ausentar. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição. Essa infração eu sempre cometi, porque eu levava trabalho para casa, nunca me acusaram de nada, mas eu sempre cometi, sou réu, confesso, mas os casos já prescreveram, já faz mais de 15 anos que deixei o serviço público e decidi não me aposentar no serviço público, continuei, fui para a iniciativa privada, né? 3, recusar fé a documentos públicos. Isso, inclusive, eu já passei mais de uma vez, né? Essa questão de autorização para menor viajar, vem lá pelo cartório firmada, mas a autoridade pede para acrescentar isso ou aquilo, né? Opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou execução de serviço, que é eu não quero fazer e pronto, e fica assim mesmo. E o outro 5 chama muita atenção e eu já coloquei em prova de concurso. Promover uma manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Por que os dois são punidos? Manifestação de apreço. Meu querido chefe, nossa, como eu gosto de trabalhar com o senhor é o máximo. Isso não é permitido. Porque às vezes, é tolerado, mas às vezes eu uso manifestação de apreço para depreciar outro. Chefe, o senhor é uma pessoa honesta, depois que o senhor veio trabalhar aqui conosco, acabou a corrupção no órgão, a gente passou a ser tratado como gente, o senhor é o máximo. Eu estou falando mal do chefe que saiu. Depreciação. Então, essa é proibida, essa manifestação de apreço. Os outros que o pessoal fica elogiando demais o chefe, a gente sempre tolera, né? Não conheço nenhum processo instaurado por causa disso, mas a manifestação de apreço pode ser punida quando ela, no fundo, é depreciativa. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindicato ou a partido político, ok? Sindicalista dentro da repartição não pode ficar amealhando, é da porta para fora esse trabalho. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. É o caso, inclusive, que está na lei de improbidade. Você retirar bens da repartição ou chegar lá, você sabe com quem está falando, a carteirada está aí, ok? Participar da gerência ou administração de sociedade privada personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Na verdade, sendo acionista, não pode ser o dono do estabelecimento. Então, você tem ações, né? O legislador aqui não colocou qual é a participação. Nesse caso, eu recomendo para você, quando tiver dúvidas, a lei de conflito de interesses, que ela complementa isso. Atuar como procurador intermediário, você pode dar um jeitinho nesse processo, que eu conheço alguém que é meu amigo, é proibido. Mas há uma exceção, salvo nos casos quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, até o 2º grau de cônjuge ou companheiro. Então você pode ser procurador, pode procurar ajuda dentro do serviço público quando você está cuidando da sua própria família.